Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem pela história do mundo, mas de um jeito um pouco diferente. A ideia aqui não é focar em datas ou batalhas, sabe? É tentar entender a força que realmente moveu tudo por trás dos panos. Pois é, esta nossa análise ela vem de fontes que não se perguntam só o que aconteceu, mas sim por que é que aconteceu. O objetivo é esse mesmo, entender aquelas correntes invisíveis, sabe? Aquilo que moldou o nosso passado e que, na verdade, continua a definir o nosso presente. E isso leva-nos a uma pergunta central, não é? Será que a história é só uma sequência de acontecimentos meio que ao acaso? Ou será que existe algo mais fundo, uma força que empurra a humanidade para a frente? Vamos lá mergulhar nisso. Bem, a resposta, no fundo, é esta. O que realmente gera mudança não são os reis, não são os generais, são as ideias. Pensem bem, as maiores revoluções da história, elas aconteceram primeiro dentro da cabeça das pessoas. Então vamos começar pelo início do tudo. A primeira grande transformação da humanidade não foi uma ferramenta, não foi uma tecnologia, foi um conceito. Foi a ideia de que podíamos viver juntos, mas de um jeito totalmente novo. Olhem só para esta escala de tempo. A gente está a falar de centenas de milhares de anos em que a linguagem nos permitiu colaborar. Mas a virada de chave, mesmo, foi a ideia de casa, a ideia de um lugar fixo que veio com a agricultura. Foi isso que abriu as portas para tudo que conhecemos hoje: cidades, estados, civilizações inteiras. Ok, então, com as civilizações já de pé, surgiu um desafio enorme. Como é que se organiza milhões de pessoas? E a resposta? A resposta veio de ideias. Ideias abstratas que começaram a esculpir, a dar forma a sociedades inteiras. Pensem em Grécia e Roma. Eles não foram só impérios de terra, de território. Foram, acima de tudo, impérios de conceitos. Ideias como democracia ou cidadão tornaram-se ferramentas superpoderosas para construir e governar sociedades que eram cada vez mais complexas. Mas aí, com a queda de Roma na Europa, o centro de gravidade das ideias muda, e muda drasticamente. A fé religiosa passa a ser, digamos, o novo sistema operacional da sociedade. E é ela que estrutura tudo, com novos conceitos, como o feudalismo, aquele sistema social todo baseado em lealdade e na posse da terra. Mas atenção, é fundamental a gente lembrar que a história não acontece só num lugar, ela é global. Enquanto a Europa estava na Idade Média, o mundo islâmico vivia a sua era de ouro, a China estava na vanguarda em tecnologia. As ideias não pararam de jeito nenhum, elas só estavam a florescer e muito noutros lugares. Então, tínhamos estas grandes ideias a surgir em vários pontos do globo, mas ainda de forma um pouco isolada. Só que isso estava prestes a mudar. Avançamos agora para uma era em que uma cascata de ideias poderosas vai reconectar o planeta. E vai ser de forma radical e permanente. É quase como um efeito dominó. Olhem só. Primeiro, a redescoberta das ideias clássicas lá no Renascimento. Isso acendeu uma curiosidade que levou aos descobrimentos. E esse mundo, agora conectado, por sua vez, foi o palco das revoluções científicas e políticas que definiram o mundo moderno. Mas aqui é preciso ser muito claro. Essa era de grande expansão de ideias foi também uma era de enorme violência e exploração. Essa conexão global não foi nada pacífica, e as cicatrizes desse processo nós vemos-las até hoje. E foi essa reconexão global, muitas vezes brutal, que preparou o palco para o século XX. Um século que pode ser definido por um paradoxo, uma tensão central e dramática, a convivência do maior progresso da história com a maior destruição da história. De um lado, tivemos uma explosão de inovação que mudou a vida humana da noite para o dia. A capacidade de curar doenças, de voar, de nos comunicarmos instantaneamente. A sensação era de que o potencial das nossas ideias não tinha limite, era infinito. E aí, do outro lado da moeda, essa mesmíssima capacidade de inovar foi usada para criar destruição em massa, numa escala que a humanidade nunca tinha visto antes. Este é o trágico paradoxo do século XX. Depois das guerras, o mundo reorganiza-se. A Guerra Fria racha o planeta em dois. Mas, ao mesmo tempo, outras ideias de libertação, começam a ganhar força. Movimentos que lutavam por igualdade, como o dos direitos civis, e nações inteiras a buscar a sua independência, a livrarem-se do colonialismo.
E foram justamente essas ideias de direitos, de independência, que marcaram o final do século XX e nos trouxeram até aqui, até ao nosso momento. O mundo de hoje é um resultado direto de toda esta cadeia de ideias que vimos. E hoje? Bem, hoje vivemos num mundo onde a conexão é total. Nunca, em toda a história, a humanidade esteve tão interligada. As ideias não viajam mais, elas aparecem, instantaneamente, à velocidade da luz. Para o bem e para o mal, nós somos, de facto, uma única comunidade global. Só que essa conexão toda significa outra coisa. Os nossos maiores desafios também são globais, são partilhados. Problemas como as alterações climáticas ou o que fazer com a inteligência artificial, não dá para um país resolver isso sozinho. Não tem como. Isso exige obrigatoriamente novas formas de pensar e de colaborar em escala planetária. Portanto, o ponto final é este. Se a história é de facto moldada por ideias, a grande questão que fica é: quais são as ideias de que precisamos agora? Quais são os conceitos que vão definir o próximo capítulo da nossa história? A verdade é que essa resposta está a ser escrita neste exato momento.